Então, nós vamos ter hoje a Maria Rufina Barros, que é trabalhadora do irmão Tomé, com o tema Fora da caridade não há salvação. Boa noite a todos. Hoje eu estou me sentindo assim, emocionada de ter conseguido chegar nessa palestra e desenvolver esse tema. Porque, por incrível que pareça, é a terceira tentativa. Na primeira eu adoeci, estava sem voz. Na segunda eu fiquei com a urgência no hospital. E hoje aquela aflição o dia todo. Ai, será que vai dar tempo? Será que a cirurgia vai evoluir? Mas graças a Deus, hoje estamos aqui para manter firme o nosso compromisso. O movimento espírita brasileiro está vivendo um momento maravilhoso no que diz respeito ao estudo do Evangelho, ao estudo bíblico. E isso tem nos motivado muito a nos aprofundarmos mais, nas reuniões das terças e estudarmos melhor os conteúdos das parábolas, do Evangelho de Jesus. Nós temos, programas, roteiros de estudos maravilhosos sendo dispensados pela TV SEI, o estudo do Evangelho à luz do Espiritismo, vários núcleos de estudo, que eu sugiro que vocês, depois da palestra de hoje, se motivem a acompanhar os programas, a pegar a Bíblia que tem em casa e estudar, se situar historicamente e se aprofundar na leitura desses textos. Vamos tentar aqui, é só apontar para baixo? Então, para começar, eu coloquei esse mapa, porque às vezes quando a gente vai lendo os textos bíblicos, a gente fica um pouco confuso, em termos de localização, de distância, da geopolítica que Jesus estava envolvido na época do seu messianato. Então, eu não sei se está dando para ver esse mapinha. Aqui a gente tem Cafarnaum, Betsaída. Jesus estava por aqui, pregando. Aqui, ele fez o milagre da multiplicação dos pães, expulsou espíritos possessos, curou epilépticos. E aí, aconteceu também o momento da transfiguração. E ele já sentia que o Calvário estava se aproximando, que a grande provação estava se aproximando. E ele vira para os discípulos e diz: eu quero ir a Jerusalém, preciso descer a Jerusalém, mas eu quero ir pela Samaria. Eu não quero passar por outra região, eu quero ir através da Samaria e chegar a Jerusalém. Os discípulos estranharam muito, porque à época de Jesus, os judeus e os samaritanos eram inimigos, eram dissidentes. Apesar de todos terem se originado das 12 tribos de Israel, quando houve o cisma, 10 tribos se reuniram no norte, sob o comando da Samaria, e 2 tribos ao sul, sob o comando de Judá. Os samaritanos, eles não aceitavam a hegemonia política e religiosa de Jerusalém. Então, eles também tinham um monte próprio para orar, um templo próprio. Eles aceitavam o Pentateuco, o Velho Testamento, toda a obra básica do judaísmo, mas eles não aceitavam a ascendência de Jerusalém. Então, eram inimigos de fronteira, de política, de religião. Aí os discípulos disseram: mestre, se tu vais passar a Páscoa em Jerusalém, passando pela Samaria, é prudente que nós vamos à frente para tentar um abrigo, que alguém possa te receber, te hospedar, te alimentar. Então, Tiago e João saíram e vieram à frente, tentando hospedagem, abrigo para Jesus e os demais discípulos. O que aconteceu? Nenhum samaritano recebeu Jesus e os discípulos. Isso era uma postura muito pouco simpática, porque no Oriente Médio
Faz parte da cultura, desde épocas remotas, como a de Jesus, de se abrigar o peregrino. Como eles estavam em peregrinação para passar a Páscoa em Jerusalém, era de bom tom que as pessoas os hospedassem, os recebessem. Eles eram peregrinos, judeus ou não. Mas ninguém na Samaria abriu as portas para hospedar Jesus, oferecer alimento, água. E eles vieram com os alimentos que tinham, caminhando pelo deserto, até chegar a Jerusalém. Cansados, sedentos, famintos, cobertos de pó. Isso aqui é uma maquete. Lógico que isso não existe, essa fotografia, mas isso é uma maquete que foi montada e fica exposta em Israel para a gente entender a grandiosidade do templo de Jerusalém na época de Jesus. Então vejam bem, é uma construção que ela destoa completamente do que está ao entorno, de tão grande, tão rica, de tão suntuosa. Aqui, na época da Páscoa, a população dobrava em mais de centenas de vezes. E esse templo movimentava quantias muito grandes financeiras. O templo de Jerusalém, à época de Jesus, não era só o centro do poder religioso. Ali também era o centro do poder político. Então imagina Jesus hoje, chegando em Brasília, vindo numa peregrinação lá, passando pelo Centro-Oeste, aí ele chega em Brasília, e aí ele vai se deparar com figuras, eu não vou nem citar aqui, imagine os nossos senadores, deputados, os doutores da lei. Porque os doutores da lei, o rabinato da época, eles não detinham só o poder religioso, eles também eram os legisladores. Eles também eram a autoridade sanitária. Se tivesse uma doença infecciosa, quem definia se essa pessoa tinha que ficar isolada ou não, também eram os sacerdotes e os doutores da lei. Então isso aqui concentrava todo o centro do poder. Aí chega Jesus. Quando João e Tiago saíram na frente tentando buscar abrigo com os samaritanos e não conseguiram, eles retornam, encontram o grupo e João pergunta, para Jesus: Mestre, o Senhor deseja que nós façamos chover fogo e queime toda essa Samaria? Que isso é uma terra de gente desalmada, que ninguém quis nos hospedar, nos receber. Jesus, obviamente que não. João, eu vim para a vida, eu não vim para a destruição. Vamos seguir em frente. Só que aí chegam todos eles às portas do templo. E quando Jesus chegou em Jerusalém, uma semana antes da Páscoa, vocês lembram a multidão que já seguia Jesus, como ele foi recebido e como ele começou a incomodar toda essa elite poderosa do poder religioso, político e econômico. Quem é esse homem que quer que todo mundo seja igual? Quem é esse homem que está ameaçando a nossa hegemonia? Então, os doutores da lei, eles estavam muito ansiosos para pegar Jesus em um delito, em uma falha, que ele pudesse ser condenado por esse tribunal superior aqui e acabar com o messianato, acabar com as ideias que ele pregava, que incomodava, tirava do comodismo da época. Então, só rapidamente para a gente se situar. Nesse templo, a figura do sacerdote era autoridade ou ministro religioso. Ele é que se incumbia dos rituais sagrados. Os levitas também eram uma elite, tanto com poder político,
originado da sua relação de exclusividade com Deus. Era como se os levitas tinham a função de auxiliar os sacerdotes na condução do culto, porque eles eram místicos. A gente poderia falar, seriam os médiuns de hoje, seriam aquelas pessoas mais sensíveis. E os samaritanos eram aquele grupo ético-religioso da região da Samaria, que rejeitava a importância política e religiosa de Jerusalém. Então aqui, quando Jesus e os discípulos chegam às portas do templo para Jesus, fazendo a sua peregrinação de Páscoa, um doutor da lei, muito instruído, muito esperto, ele quer testar Jesus. Ele quer pegar Jesus numa contradição, para ele poder já lavrar uma sentença condenatória. Então Jesus estava fazendo a sua pregação, e eis que levanta um doutor da lei e pergunta a Jesus: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Agora prestem atenção que eu coloquei em cores diferentes. Olha a sabedoria infinita do Mestre. Olha como Jesus situa o diálogo. Respondeu-lhe Jesus: que é o que está escrito na lei? Qual vai ser o nosso limite de diálogo? Nós vamos discutir baseado em quê? Que é o que lês nela? Qual é o seu entendimento da leitura que você faz da lei? Então aqui Jesus já apertou. Por quê? Ele tinha que ter uma base para a discussão. Jesus mesmo disse, ele não tinha vindo destruir a lei, nem contradizê-la, mas simplesmente dar cumprimento. Então nós vamos discutir dentro da lei, porque eu vim para cumprir essa lei. Mas qual é o seu entendimento dessa lei? O que você entende do que você leu na nossa lei? Aí ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito. Isto é um mandamento contido lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. E aí ele usa outro, também do Antigo Testamento, em Levítico 19 e 18. E ao teu próximo como a ti mesmo. Nisso aí, esse doutor da lei, ele fez uma síntese muito bem feita da base do conhecimento rabínico. Porque os judeus, eles são instruídos a repetir esses mandamentos desde a infância. E a estudar o que isso quer dizer. Amar de todo o coração a Deus. Porque eles acreditavam nessa época que a inteligência, a sabedoria também estava no coração. Então tinha que amar a Deus com toda a inteligência e com todo o sentimento. Tinha que amar a Deus com toda a força física, com todo o vigor e com toda a alma. Eles não separavam alma e corpo. Então, com todo o seu lado intelectual, afetivo, espiritual, físico e com todas as suas reservas materiais, intelectuais e espirituais. E ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus foi um pouco sarcástico e disse ao doutor da lei: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, ele não queria só essa resposta. Ele queria pegar Jesus em contradição. Não se dando por satisfeito, ele continua. Querendo parecer um justo, ele diz a Jesus: quem é o meu próximo?
E aí, Jesus, tomando a palavra, conta a parábola do samaritano, do bom samaritano, que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Agora, eu gostaria de ver a cara de Tiago, de João e dos outros discípulos, que estavam todo mundo bravíssimo com o samaritano. Aí Jesus, para dar base filosófica à sua discussão com o doutor da lei, busca uma parábola que o personagem central é um samaritano. E essa parábola mostra uma cena de um viajante que está descendo de Jerusalém para Jericó. Então, se ele está indo nesse caminho, não identifica se ele é um judeu, se ele é um samaritano, simplesmente é um homem. E esse homem caiu nas mãos de ladrões. Esses ladrões o despojaram, cobriram de ferimentos, tiraram todos os seus trajes, toda a sua identificação. Então ele estava despido. Não saberíamos se a roupa era de judeu, de samaritano, se ele era da alta elite, se ele era uma pessoa do povo. As feridas, o edema, o inchaço na face também não deixava identificar as feições. Eis que desce, eu coloquei aqui para frisar, um sacerdote, pelo mesmo caminho, viu o homem semi-morto e passou adiante. Olhem bem que Jesus colocou que o sacerdote já estava descendo. O sacerdote, ele não podia tocar um cadáver, não podia tocar uma pessoa morta, porque senão ele se tornava impuro e ele não podia presidir os trabalhos religiosos no templo. E eles faziam tipo escala. Cada sacerdote cobria uma semana, uma quinzena. Só que esse sacerdote, ele já estava voltando. Ele não estava indo para iniciar os trabalhos. Mesmo que ele fosse lá socorrer e o cara tivesse morto, ele poderia se purificar depois. Não tinha um impedimento assim tão urgente. Mas ele não vai até o ferido. Em seguida, passa um levita, que seria o quê? O auxiliar do sacerdote, o médium, o místico, o sensitivo. E também ignora completamente o ferido. Mas eis que pelo mesmo caminho também viajava um samaritano. Chegando no lugar onde aquele homem jazia, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, colocou óleo, limpou as feridas com vinho para desinfectar, untou com óleo, pegou esse ferido, inconsciente, colocou sobre o seu animal e foi puxando até uma hospedaria. Chegando na hospedaria, ainda tirou 2 moedas de prata e entregou para o dono e pediu: cuide dele. Quando eu retornar, te pagarei o resto. E aí, Jesus contando essa história, aqui, exemplificando o sacerdote, aqui o levita e a figura do samaritano. Jesus, então, arremata a sua conversa com o doutor da lei. E aí, a clareza, a inteligência é fantástica. Ele pergunta para o doutor da lei da ótica do ferido. Ele não está perguntando da ótica do doutor da lei, quem é o próximo. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Então essa parábola, meus amigos, eu trouxe na íntegra hoje, porque é baseado nesse texto, nessa reflexão,
que nós vamos hoje desenvolver a reflexão do nosso capítulo, com essa máxima: fora da caridade não há salvação. É baseado nessa história, nesse contexto que nós vamos discutir. Essa máxima, fora da caridade não há salvação, é a consagração do princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Independente de ser judeu, samaritano, independente do meu templo ser em Jerusalém ou na Samaria, nos dias de hoje, independente de sermos espíritas, católicos, muçulmanos, evangélicos, nós somos todos iguais perante a Deus. E nós temos uma liberdade de consciência que nos permite agir com amor, independente da igreja, do credo, do dogma que nós estamos filiados. É isso que eu quero que vocês levem hoje dessa reflexão. Tendo esta máxima por regra, todos os homens são irmãos. E qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Então vejam bem, a nossa caridade, o nosso entendimento de proximidade, de fraternidade, ele não tem que estar restrito aos que comungam a mesma fé, o mesmo dogma, aos que sentam nas mesmas poltronas. Não é assim. É fora da caridade, é fora do ato de amor que não há salvação. Vamos entender um pouquinho mais. Aí Kardec explicou lindamente essa máxima. A máxima, fora da caridade não há salvação, se apoia num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade. Como assim? Se a gente fosse raciocinar de forma dogmática, como o sacerdote e o levita, não, eu só vou socorrer se for judeu também. Se for um samaritano ou se for outro cidadão qualquer, ele não é meu próximo, ele está distante de mim. O dogma, fora da igreja não há salvação, se baseia não na fé fundamental, em Deus e na imortalidade. Esta fé em Deus e na imortalidade da alma é a fé comum, ou deveria ser, a fé comum a todas as religiões. A fé em Deus e que a alma é imortal. Independente se as nossas religiões são diferentes. Nós comungamos a nossa fé em um Deus supremo, que é Pai de todos nós. Essa versão, essa interpretação dogmática fora da minha igreja, fora do meu catecismo, fora da minha cartilha, não há salvação, ela se baseia em dogmas particulares, é muito exclusivista e absoluta. E aí, o que acontece? Não nos deixa nos aproximarmos uns dos outros, não nos mantém próximos como irmãos, que precisamos ser. E aí, o Espiritismo, como também não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz fora da verdade não há salvação. Porque a nossa verdade, ela está sendo construída paulatinamente com a nossa evolução. Então hoje, no grau evolutivo que nós estamos, nós não somos donos da verdade. Nós não temos como alcançar essa verdade. Então por isso que nós, espírita, também não pregamos a verdade. Nós estamos construindo essa verdade, estudando, buscando.
ela está se construindo na nossa trajetória evolutiva. Nós não pretendemos propagar que já somos detentores de uma verdade absoluta, pois isso separaria ao invés de unir. E o que nós precisamos? Precisamos de um sentimento de união, de comunhão, para poder nos sentirmos e nos auxiliarmos como próximos uns dos outros. E assim podermos praticar a caridade. Então aqui novamente aquele slide do mandamento maior, que o doutor da lei muito bem falou. E aí vamos discutir um pouquinho sobre esse mandamento. Esse mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele evoca um sentimento, que é o amor. E 3 relacionamentos: com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Daí subentende-se que eu preciso me amar, me aceitar. Se eu não me amar, não me conhecer, eu não vou conseguir amar o meu próximo. Se eu não conseguir estabelecer um elo de amor comigo e com o próximo, como que eu vou me aproximar amorosamente da divindade? Então, se nós fôssemos colocar esse mandamento na nossa vida hoje, seria essa evocação de um sentimento trabalhado nessas 3 hierarquias de relacionamento. E aqui nós vamos jogar um pouquinho com as palavras: amar a Deus, amar ao próximo. Não podemos verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, e amar ao próximo sem amar a Deus. Então é muito importante que nós comecemos a olhar, a sentir as pessoas que estão à nossa volta como fraternas, como realmente nossas chegadas do coração, independente das nossas diferenças. Porque o Espiritismo, a doutrina espírita, quebrou um paradigma. Aqui, na doutrina espírita, não tem fora do Espiritismo não há salvação. Não tem fora. Aqui está todo mundo dentro. Não importa para a gente qual a fé que o meu amigo comunga, que o meu companheiro comunga. O que importa é que todos nós somos iguais perante a Deus e temos liberdade de consciência. Então, o bom é que a nossa doutrina acabou com esse dentro e fora. Todo mundo é igual. Nós aceitamos o princípio superior de todas as religiões. Você quer continuar na sua igreja e vir aqui estudar conosco o Evangelho? Vai ser sempre muito bem-vindo, muito bem recebido. Nós não temos a intenção de fazer proselitismo e de só tratar bem os nossos iguais. Então nós precisamos, como cristãos que somos, olhar não só para o mundo cristão. Hoje eu colocaria que hoje talvez a gente teria mais dificuldade hoje se nós estivéssemos descendo num caminho e encontrássemos um dissidente do Estado Islâmico lá, ferido, cheio da burca, talvez com ainda os explosivos na cintura que ele não conseguiu detonar. Qual seria a nossa conduta hoje? Nós passaríamos ao largo? Passaríamos ao largo. Então nós precisamos olhar para esses irmãos que não seguem o Cristo, que estão lutando por uma fé religiosa de uma forma muito fanática, muito fundamentalista, mas não deixar de orar por eles e de pedir a Deus que eles tenham um entendimento que não é preciso separar, que a fraternidade, a caridade é para ser exercitada de forma universal.
Nós precisamos hoje acalentar em nossas preces, pedir por esses irmãos nossos que leram, estudaram o seu texto sagrado, mas com a leitura muito tendenciosa, muito fundamentalista, muito separatista, faltando o que aí? O sentimento da fraternidade, do amor universal. Amar a Deus é praticar a caridade para com o próximo. Olha como a gente vai ficando amarrado nessas reflexões. Então, eu amo a Deus, eu tenho fé em Deus, eu estou conseguindo colocar obras na minha fé, porque a fé sem obras é morta. Portanto, fora da caridade não há salvação. Fora do amor a Deus e do amor ao próximo, que você demonstra através da caridade, não há salvação. Resumindo, né? Essas máximas. Não dá para falar de caridade sem falar do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, que foi quem mais enalteceu e que tem as mais belas palavras sobre a caridade. Então, Paulo destaca o valor da caridade quando ele declara: agora, portanto, permanecem fé, esperança e caridade. Essas três coisas, está lá em Coríntios. A maior delas, porém, é a caridade. Fé, eu acredito. Eu tenho fé em Deus. Eu tenho esperança no futuro, no mundo melhor, numa vida melhor. E caridade. Mas das três, a maior é a caridade. Então, assim, Paulo coloca sem equívoco a caridade acima até da fé. Você pode até não ter muita fé, ou não propagar a sua fé, ou não ter uma convicção religiosa muito firme. Mas você é caridoso? Você leva a sua assistência, o seu amor, a sua compreensão, a sua indulgência a todos que estão à sua volta? Isso importa. É que a caridade está ao alcance de todo mundo. Do ignorante, do sábio, do rico, do pobre. E independe de qualquer crença particular. São Paulo descreveu muito bem. Por que ele diz que a caridade está ao alcance de todos? Do pobre, do rico, do sábio, do ignorante? Porque ele mesmo disse, não adianta falar todas as línguas, falar inclusive a linguagem dos anjos. Não adianta conhecer tanto da doutrina, da teologia, ciências, ao ponto de profetizar, penetrar os mistérios do universo, ter uma fé imensa que transporta montanhas. Não adianta ser tão rico, distribuir todos os seus bens com os pobres. Você pode fazer tudo isso, mas se não tiver o amor, o comprometimento, o desinteresse no seu ato, nada disso vai ter significado. Essa caridade não servirá. A caridade, ela deve ser sincera, pura, desinteressada. Aqui a gente tem diretrizes muito claras para nos nortear na forma que nós nos devamos conduzir, né? Na prática, no exercício dessa caridade. Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Kardec também queria tirar a prova dos 9. E aí ele faz essa pergunta. Benevolência
para com todos, bondade para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Aqui é a fórmula para a gente colocar em prática a caridade. Sermos bons, sermos indulgentes e aprendermos a exercitar o perdão. Vamos falar um pouquinho de indulgência. Nós todos precisamos de indulgência. A indulgência nos proíbe de humilhar os desafortunados. Ser indulgente para com o outro é você não ressaltar a fraqueza que ele tem, o defeito que ele possui. É uma forma que a gente chama de caridade moral. Hoje, eu estava repassando essa palestra de manhã, os slides, no trabalho. Uma pessoa falou comigo assim: eu não tenho tempo para fazer caridade, eu não tenho dinheiro para fazer caridade. Eu falei: não, mas existem muitas formas de caridade. Existe a caridade moral. Você pode começar a fazer no cafezinho. Na hora que começar a fofoca, um falando do outro, você simplesmente pratique a caridade moral. Ou se cale, ou saia do assunto, ou faça um elogio para aquela pessoa que está sendo criticada. Isso é uma forma de caridade, que não vai te custar tempo, nem recursos materiais, e é a chamada caridade moral. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as nossas relações com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. É a chamada caridade moral. É a gente pensar antes de falar. É uma forma de caridade. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Todos esses trechos que eu trago em azul são trechos, parágrafos contidos nesse capítulo no Evangelho. Eu gosto de destacar para que vocês memorizem e quando chegarem em casa, peguem o Evangelho e façam uma leitura novamente deste capítulo. E não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Não tem outra maneira. Na minha vida, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa muito especial, muito diferente. Eu era muito criança e essa figura me chamava a atenção porque era uma pessoa de trato difícil, de relacionamento difícil. Ela não se dava bem no núcleo familiar, ela não se dava bem em sociedade, mas era uma pessoa que não podia ver nenhum mendigo na rua, nenhuma pessoa ferida, nenhuma pessoa esfarrapada, que levava para sua casa, limpava as feridas, alimentava, costurava roupa, distribuía. Então, ao longo da minha vida, eu fui pensando, independente das dificuldades evolutivas que ela trazia, independente das dificuldades de relacionamento, às vezes interpessoal que ela tinha, ela conseguia praticar a caridade de uma forma muito abrangente, muito desinteressada. E a caridade cobre uma multidão de pecados, uma multidão de imperfeição. Então nós não precisamos esperar até que nós estejamos muito evoluídos intelectualmente, que sejamos sábios, ou que estejamos muito endinheirados financeiramente, para começarmos a praticar esse amor, colocar esse amor em movimento, já que caridade é amor em movimento. Porque isso é a condição
da nossa felicidade futura. E aqui eu fiz questão de trazer, esse é um livro chamado Viagem Espírita. Olha a data, 1862. Kardec, logo que ele fez a codificação, ele fez várias viagens, inicialmente no interior da França e depois pela Europa, em que ele divulgava o Espiritismo. Mas sabe o que chamou a atenção nos discursos dessas viagens, dessas incursões de Kardec para o interior, para as grandes cidades? Porque ele sempre pedia, conclamava aos novos espíritas, né, a nova doutrina, que praticasse e ensinasse a caridade. Todo lugar que Kardec ia falar do Espiritismo, a base inicial da sua fala era sobre a caridade. Ensinai, pois, a caridade e, sobretudo, pregai pelo exemplo. É a âncora de salvação da sociedade. Só ela pode realizar o reino do bem na terra, que é o reino de Deus. Sem ela, o que quer que façais, só criareis utopias, das quais só vos resultarão decepções. Eu não tinha como deixar de trazer isso, porque isso é muito atual. Vejam bem, se hoje cada um de nós fizéssemos um pouquinho, talvez a nossa sociedade não estivesse numa lástima total como se encontra. E é interessante que Kardec disse que só com esse amor, só com essa prática da caridade, a sociedade vai ter jeito. E que sem ela, tudo é utopia. Quantas ONGs nós estamos vendo aí criar, desviar fundos para ajudar refugiado, para ajudar menor abandonado, para ajudar velho? Tudo utopia. Sem o verdadeiro sentimento da caridade. E por isso que não resulta em nada eficaz. Em 1862, Kardec fez disso a bandeira do Espiritismo. A caridade, mas a caridade pregada pelo exemplo. E é interessante que nós espíritas somos identificados pelas nossas práticas de caridade, que a gente sempre está querendo servir, trabalhar. Nós não temos a preocupação de bater nas portas para impor a nossa doutrina. Nós queremos trabalhar. Isso, acho que ele ficou satisfeito conosco, que ele conseguiu nos incutir essa preocupação, pelo menos. Nós temos isso como uma orientação muito forte da nossa doutrina. Aqui é uma fala de Emmanuel que eu adoro, que ele é sempre muito crítico. Emmanuel já coloca assim: caridade não é tão somente a divina virtude, é também o sistema contábil do universo. Então aqui eu coloquei como pano de fundo uma caderneta, o que eu devo, o que eu tenho a haver, mas não é assim que a gente deve pensar. A gente não deve fazer a caridade pensando na nossa contabilidade, mas, de fato, é assim que funciona. Quando você chegar do outro lado, tudo que você fez de obras, de caridade, vai estar anotadinho no cantinho do haver. E aí, lá embaixo, essas duas colunas vão se abater. Então, vamos nos esforçar para termos um saldo positivo, né? Nesse sistema contábil do universo. A pessoa caridosa ou amorosa jamais desampara o próximo, independentemente da situação, da gravidade ou do tipo de problema existente. Se é uma prostituta, se é um drogado, se é um fundamentalista islâmico, independe de qual seja a problemática que essa pessoa está envolvida. A caridade promove o desenvolvimento de outras virtudes, daí se revelar
como principal instrumento da salvação humana, porque ela ensina a gente a vivenciar a lei do amor. A prática, o exercício da caridade nos põe na vivência dessa lei do amor. Por isso que a caridade é o carro-chefe para puxar, para desenvolver as outras virtudes. A pessoa caridosa vê a outra como irmão, estabelecendo entre ambas uma sintonia que extrapola os laços consanguíneos, extrapola características de raça, de nação, de cultura, de credo, como nós já falamos. Segundo Emmanuel, o título de irmão só é concedido, ou só deveria ser concedido, a quem desenvolveu o verdadeiro sentido de ser caridoso, isto é, quem pratica a caridade ensinada e exemplificada no Evangelho. Estou saindo de uma gripe também, a garganta não está muito boa. A caridade é a base, a pedra angular de todo edifício social, de toda instituição social. E aí, a gente já está quase finalizando, trazer uma fala de Chico, que foi um exemplo, né, de caridade, de todas as formas de caridade. A caridade essencial. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Como eu tenho tempo, eu vou contar uma história. Eu deixei essa historinha para reservar como mensagem final. Se eu tivesse tempo, eu iria contar. Se eu não tivesse, eu iria terminar. Para vocês pensarem nessa fala. Conta-se uma história que no século passado, na Rússia, na época dos grandes bailes de salão, o inverno rigoroso, né? A Rússia, as temperaturas caem muito abaixo de zero, espessas camadas de neve, e as pessoas de maior poder aquisitivo se vestiram em suas peles luxuosas, entraram na carruagem para ir assistir a um concerto, a uma ópera no teatro. E uma senhora muito distinta, quando ela está descendo da carruagem, ela viu um senhor maltrapilho, um mendigo, que estava tiritando de frio. E aquilo tocou de forma muito profundamente o coração dessa senhora. E ela fez menção em tirar o manto, tirar a sua capa de peles e estender sobre aquele senhor que estava ali na rua, nas portas do teatro, pedindo esmola. As pessoas que a acompanhavam disseram, não, você não vai fazer isso, você vai sentir frio lá dentro, depois a gente ajuda. Aí ela foi, assistiu a ópera, saiu, foi tomar um chocolate quente, um chá. Quando as amigas foram embora, ela chamou o seu criado e fez, né, uma cesta, colocou ali mantas quentes, cobertores, chá, chocolate quente, biscoito, carne, e falou, olha, pegue a carruagem e volta correndo para a porta do Teatro Municipal, porque lá tem uma pessoa que está precisando de ajuda. O cocheiro, rapidamente, pôs-se a caminho. Chegou lá, a pessoa já estava morta. Quando ele chega em casa com a cesta, ela falou, você não encontrou? A pessoa, sim, madame, eu encontrei, mas ele já estava sem vida. Então eu trouxe a cesta para a senhora doar para outra pessoa, em igual necessidade. Então essa história fecha aqui, ilustra muito bem o que Chico disse.
quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Às vezes, a gente tem que discutir menos, planejar menos e agir mais. Agir do seu jeito. Você viu um menino na rua, deu vontade de ir lá comprar um alimento para ele? Faça. Você foi tocada? Você foi intuída? Faça. Não pense muito, não planeje muito, porque o socorro pode chegar muito tarde. Então eu espero, para mim foi muito importante estar aqui hoje com vocês, ter vindo fazer essa palestra, porque foi difícil em termos profissionais, em termos de saúde. E para mim foi assim, uma vitória, um amparo da espiritualidade. E eu estava com muita vontade de trazer esse assunto para discutir com vocês. E a gente sempre tem que pensar que tudo vai dar certo quando a gente tem um propósito firme, uma boa intenção e uma vontade sincera de auxiliar o próximo. Que Jesus nos abençoe e nos dê uma excelente semana.